A Flash é mais que uma solução de benefícios flexíveis, com alimentação, refeição, transporte, saúde, qualidade de vida, cultura e muito mais em um só aplicativo e cartão. A Flash é mais que uma solução que dá autonomia para os colaboradores gerenciarem e utilizarem seus benefícios. A Flash é isso tudo. Tudo que o RH quer. Tudo que os colaboradores buscam. Tudo que sua empresa precisa. Flash. Liberdade é mais que um benefício. Olá, eu sou a Carol Mafezoli, sou diretora de Marketing e Vendas da Jornada de Certificação e Ranking do GPTW. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês no RH Summit e hoje eu vou falar sobre como as pequenas empresas vêm investindo nas relações de confiança no trabalho e conquistando cada vez mais um lugar entre as melhores organizações de pessoas do país. E aí, para começar falando sobre isso, eu preciso contextualizar que há mais de 25 anos o Great Place se dedica a ouvir as empresas. A gente ouve os colaboradores, os gestores, os profissionais de RH de empresas em mais de 90 países. E aí, realizando os rankings das melhores empresas para trabalhar, ouvindo as pessoas, isso nos traz uma grande expertise do que faz uma empresa ser considerada pelos próprios colaboradores como um excelente lugar para trabalhar. Nós acreditamos que é possível, sim, construir uma sociedade melhor, transformando cada empresa em um Great Place to Work for All. E o for all, não poderia ser melhor empregado hoje, já que o tema da nossa palestra é falar, que sim, ser um excelente lugar para trabalhar é possível para todos, para todas as empresas, não importa o tamanho. Então, mais do que nunca, esse propósito aí condiz muito com o que a gente vai falar hoje, que é a gestão de pessoas para as pequenas empresas. E aí, quando a gente começou esse trabalho lá atrás, em 1997, apenas as empresas que tinham no mínimo 300 funcionários, elas poderiam participar das nossas pesquisas. Um ano depois, esse número até mudou, aumentou para 400 funcionários. Em 1999, caiu para 250. E em 2001, a pesquisa passou a permitir empresas aí com no mínimo 100 funcionários em seu quadro. E esse é o critério que a gente utiliza até hoje para apurar o nosso ranking nacional. Porém, em 2017, quando a gente lançou a jornada de certificação e ranking aqui no GPTW, a gente passou a considerar as empresas com no mínimo 10 colaboradores em seu quadro. E aí, desde então, a gente tem um crescimento muito expressivo das pequenas empresas nas nossas pesquisas. Entre 2018 e 2019, o número de empresas com até 29 funcionários cresceu 480%, indo de 29 empresas no ano anterior para 168 empresas em 2018. Já no ano seguinte, mesmo com a pandemia, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente teve um crescimento nessa faixa dessas empresas de 30%. Empresas que têm no seu quadro até 29 colaboradores. E aí, olhando para o conjunto das empresas que têm até 99 funcionários, no ano passado, a gente certificou mais de 1.100 empresas no total. Então, cada vez mais a gente tem aí as empresas buscando a excelência na gestão de pessoas e buscando ali se destacar como excelentes para trabalhar. E hoje a gente tem aí um ranking de pequenas empresas, e quando eu estou falando aqui de pequenas empresas, é um recorte pensando na quantidade do número total de colaboradores que essas empresas têm em seus quadros, entre 10 e 99 funcionários. Então, todos os números e os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui agora é com base aí nessa pesquisa, que, como eu falei, no ano passado certificou mais de 1.100 empresas. E aí, isso vem mudando porque, claro, assim, qualquer empresa, ela pode ser um excelente lugar para trabalhar, não importa o tamanho, ela pode e ela deve.
O mundo do trabalho, ele mudou, né? Ele vem mudando, a gente precisa reconhecer que qualquer empresa pode sim ser um excelente lugar para trabalhar. Essa premissa que talvez, né, ainda não fazia muito sentido ali, ou ainda que não faziam parte do modelo mental de muitas pessoas e empresas, ela vem mudando e ganhando cada vez mais força, principalmente durante a pandemia. A gente observou aqui no time de certificação como muitas empresas pequenas, né, que antes elas deixavam para contratar um profissional de RH quando fossem um pouco maiores, quando estivessem aí talvez até mais estruturadas, elas perceberam que nesse momento, né, mais do que nunca, ter um profissional de RH capacitado, né, para fazer essa gestão era essencial. Então, a gente percebeu esse movimento, assim, essa aceleração, né, de que antes, às vezes, isso ficava para um segundo momento. Neste momento, se tornou essencial ter um profissional de recursos humanos para fazer a manutenção da cultura e dos negócios. Então, durante a pandemia, a gente ouviu aí muitos profissionais de RH que tinham sido recém-contratados com esse desafio de estruturar a área de gestão de pessoas do zero. E o mais legal, né, o mais interessante é que essas empresas decidiram já fazer, né, começar a estruturar ali a área do zero olhando para o benchmark, né, olhando para o benchmark de empresas que já chegaram lá, que já são destaques como excelentes ambientes de trabalho, então nos procuraram por isso, né, para fazer este benchmark. E aí, pensando nisso, né, essa semana a gente está comemorando o Dia Nacional das Certificadas e a gente lançou uma comunidade, a Great Work, justamente para promover essa troca e esse benchmark entre essas mais de 1.100 empresas que estão aí participando dessa comunidade, fazendo networking, trocando desafios e se aperfeiçoando ali no que vem fazendo na questão de gestão de pessoas. E por quê, né? Por que é importante ser um excelente lugar para trabalhar e ser um excelente lugar para trabalhar para todos, né? Além disso ser bom para as pessoas, isso é bom para os negócios. Mais na frente eu vou falar um pouco dos resultados aí que essas pequenas empresas, né, vêm atingindo. E, obviamente, né, como a gente passa a maior parte das nossas vidas, das nossas horas, né, trabalhando, quando a gente trabalha num excelente lugar para trabalhar, quando a gente pode ali ser a gente mesmo e ter uma cultura de respeito, de confiança e de credibilidade, a gente também é uma pessoa melhor e isso aí reverbera para o mundo todo, né? Porque somos pessoas melhores trabalhando em empresas melhores, essas empresas são mais prósperas, os negócios dessas empresas, né, são mais lucrativos e mais consistentes, e isso tem um impacto positivo no mundo como um todo. Bom, então, né, as pequenas empresas, elas vêm aí representando muito essa questão da gestão de pessoas, né? Como eu falei, foram mais de 1.100 empresas só no ano passado, e eu queria trazer para vocês o que essas empresas elas estão fazendo na prática. Como eu falei, né? Geralmente, né, quando a gente está começando ali, às vezes uma startup, uma empresa que está começando com poucos funcionários, existe ali uma preocupação com os pilares tradicionais de um modelo de gestão de uma empresa, né? Com as finanças, para as pequenas empresas, né, sempre está muito ligado ali no caixa, no dia a dia, para o produto, para os clientes e também para os processos. O diferencial dessas empresas, né, que estão se destacando na gestão de pessoas é que elas sabem, né, desde sempre que para crescer, para superar crises e para inovar, não tem, né, outra receita que senão as pessoas, né? O principal aí para que a gente tenha inovação é ter pessoas engajadas, pessoas comprometidas com a organização e que consigam dar o melhor de si para fazer a diferença. Então, eu diria aí que essas empresas, né, elas já começam com essa mentalidade de colocar também as pessoas no centro da sua estratégia. E quando elas estão colocando essas pessoas no centro da estratégia, elas estão pensando em construir relações de confiança no ambiente de trabalho.
A gente percebe, né, que essas empresas que se destacam como excelentes para trabalhar, elas agradecem, elas inspiram, elas buscam criar um ambiente de confiança entre os líderes e liderados, e elas se preocupam de fato com essa relação. E aí, né, para construir essa relação de confiança, o primeiro passo é ouvir as pessoas. E é ouvir em qualquer período. Então, mesmo num período como esse, né, mais do que nunca a gente precisa ouvir as pessoas. A partir do momento que a gente ouve as pessoas, a gente consegue estabelecer uma comunicação clara e transparente entre líderes e liderados. E com isso, a gente ganha cada vez mais a confiança e o engajamento das pessoas. Uma forma, né, de fazer isso é pela comunicação entre líderes e liderados. E uma das coisas que a gente identificou nessa pesquisa é que quanto maior o número de feedbacks que o gestor fornece para a sua equipe ao longo do ano, maior é a relação de confiança, maior é esse índice de confiança. Aqui numa escala de 0 a 100, as pessoas, né, que falaram que tiveram mais de 4 reuniões de feedback no último ano com o seu gestor, tiveram um índice de confiança de 94%, enquanto quem apontou que não teve nenhum, esse índice cai para 85%. Então, né, construir essa relação de confiança, promover a aproximação das pessoas com seus líderes, diminuindo os níveis hierárquicos. A confiança, ela estimula, né, autonomia, liberdade para trabalhar e tomar decisões, e mais do que nunca, né, agora a gente precisa disso. Então, a gente percebe que essas empresas, elas estão preocupadas também em preparar líderes, não só para cuidar da estratégia e dos resultados, mas também das pessoas. Mais do que nunca, né, a gente precisa estar atento e estar preparado para cuidar das pessoas. Então, essa preparação de líderes, né, que cuidam da estratégia dos negócios e também de pessoas é crucial para esse sucesso. Um outro destaque que a gente observa na pesquisa é que as pequenas empresas, elas não têm medo ali de experimentar até novas relações com o seu colaborador, né? E mais do que nunca, né, diante de tudo que a gente está passando, a gente precisa experimentar e a gente precisa ali encontrar novas formas de fazer o que vínhamos fazendo até então. Então, quando a gente segue ali a confiança como base, né, existem ali também outros elementos, né, como criar políticas e práticas mais customizadas e oferecer uma experiência que demonstra valor ali para cada colaborador durante a sua jornada. Quando a empresa ela se mantém presa à gestão de pessoas que valorizam apenas benefício ou plano de carreira, em troca ali por excessivas horas de trabalho, isso já não é mais tão desejado pelos profissionais de hoje. Então, as pequenas empresas, né, conseguem se dar muito bem porque elas são mais ágeis nesse aspecto de experimentar práticas mais customizadas. Além disso, elas estimulam a diversidade de pessoas, de pensamento, de formação. A gente sabe que só assim, né, a gente consegue inovar e sair da nossa zona de conforto. As empresas também se preocupam com toda a jornada do colaborador, né? Não é apenas com a entrada, mas também com a saída dos funcionários. Então estar atento na jornada, na experiência do colaborador ao longo, né, da vida dele ali na empresa. E dos aspectos aí mais importantes que a gente observa, né, nas pequenas empresas que estão fazendo essa gestão de gigante, né, é que elas medem os resultados, né? Então, claro, a gente precisa sempre estar medindo os resultados das ações, medindo aí, né? Existem diversos indicadores de RH que podem ser mensurados, então é importante definir esse conjunto de indicadores, medir esses resultados e fazer benchmarking, né? Fazer benchmarking aí com as empresas, com as pessoas que passaram por desafios semelhantes, que estão também que já foram pequenas e que agora cresceram. Então, importante, né, existir aí essa abertura para a gente estar sempre se reinventando e olhando o mercado. Então, um RH aí que, além de gostar de pessoas, também gosta de números, também analisa números, porque a gente só consegue ali aperfeiçoar, né, quando a gente entende, quando a gente mede, né? Então, é muito importante essa questão de medir, aperfeiçoar, fazendo benchmark, né, para que a gente consiga aí coletar melhores resultados.
E aí, né, falando em resultados, né, dessas pequenas empresas aí que estão fazendo gestão de gigante, um dos resultados aqui expressivos é em relação ao índice de confiança dessas empresas. Quando a gente compara até com o nosso ranking nacional, que são as empresas acima de 100 colaboradores, a gente percebe que o índice de confiança das pequenas empresas, né, ou seja, as empresas que têm entre 30 e 99 colaboradores, foi de 93% no ano passado. Além disso, né, além de ter uma confiança ali muito grande por parte dos funcionários, essas empresas que investem no ambiente de trabalho, elas geram resultados mais competitivos. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, como, por exemplo, as culturas de alta confiança, elas apresentam aí uma redução na rotatividade voluntária em vários dos setores aí da economia. Então, a gente faz esse acompanhamento aí em vários setores, e as empresas que são destaques como as melhores empresas para trabalhar têm uma rotatividade voluntária sempre muito menor. Por exemplo, nas pequenas empresas no ano passado, essa rotatividade voluntária foi de apenas 9%, enquanto, né, que o dado aí mais recente do DIEESE é de 20% de rotatividade voluntária nas empresas brasileiras. Além disso, né, as empresas, além de diminuírem a rotatividade voluntária, elas são mais atrativas. As 150 melhores empresas receberam, em média, aí, 50 mil currículos por empresa. Elas são mais rentáveis. A gente faz uma comparação, e aqui comparando com o índice norte-americano, comparando as empresas da Bolsa, ali com o índice Russell 1000, 2000 e 3000, com as empresas certificadas lá nos Estados Unidos, a rentabilidade delas é muito maior até que com esses índices de mercado. E é legal que a gente vai fazer também um trabalho muito parecido aqui. Esse ano a gente lançou uma parceria com a B3, o índice GPTW B3, onde a gente vai medir também essa rentabilidade das empresas que têm capital aberto aqui no Brasil com o nosso ranking. E aí, né, o que mantém, né? O que mantém os funcionários nessas pequenas empresas? Hoje, né, as pessoas, elas estão em busca de mais flexibilidade, de qualidade de vida e de experiências de trabalho com propósito e com significado, né? Apenas, né, dar as horas de trabalho em troca ali de benefícios, não é mais o que a gente busca, né? Cada vez mais a gente busca ali um trabalho com propósito, com significado, e aí os profissionais passam a reconhecer, né, ambientes mais ágeis, menos hierárquicos, mais informais e abertos ao novo, como mais atraentes até para permanecerem por mais tempo. Então, a gente fez essa pergunta para os colaboradores das pequenas empresas, e antes, né, quando a gente imaginava ali que uma empresa boa para trabalhar era considerada ali uma empresa grande, sólida, com plano de carreira definido e estruturado, hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais valorizando a possibilidade de crescimento, de qualidade de vida e os alinhamentos de valores, né? O quanto os seus valores pessoais estão alinhados com os valores da empresa. E nisso, as pequenas empresas, as empresas menores, elas têm uma vantagem, né? Porque, como eu falei anteriormente, elas podem ser mais velozes, mais ágeis, mais flexíveis com o funcionário, e assim, né, elas acabam se tornando cada vez mais marcas empregadoras fortes e muito desejáveis no mercado. Uma das coisas que elas fazem muito bem é que elas vêm construindo isso em conjunto com os colaboradores. E quando a gente constrói em conjunto, a gente está transformando a organização num excelente lugar para trabalhar, porque a gente está ouvindo as pessoas que estão vivenciando essa experiência e essa jornada todos os dias. E quando a gente transforma, né, a organização num excelente lugar para trabalhar, colocando as pessoas no centro, isso é bom, é melhor ali para as pessoas, é melhor para os negócios, traz mais resultados, como eu mostrei para vocês, e é melhor para o mundo.
Então, transformar, né, suas empresas, desde pequenas, né, em excelentes ambientes de trabalho, vai trazer um resultado sustentável para as pessoas, para o negócio e para a sociedade como um todo. Bom, foi ótimo falar com vocês hoje. Vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais com o @Caroline Mafezoli. Me adicionem lá e a gente pode continuar esse bate-papo nas redes sociais. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!